GTs, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês, vai começar a resenha já. Atenção, colegiado GTs, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês, vai começar a resenha GTs. Atenção, colegiado GTs, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir a cabeça de vocês, vai começar a resenha GTs. A resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês, vai começar a resenha já. Boa tarde, queridos e queridas, nosso colegiado de ATs. Eu sou o Kelpo Gios. Eu sou Márcio Rezende. E hoje, no Resenha de ATs, nós temos um convidado que é de outro mundo. Não é, Márcio? Maravilhoso. Quem é ele? Quem é ele? Diga. Luiz Augusto Figueiras. Esqueça tudo que você sabe sobre astrologia. Esse cara é uma antena de coisas boas. Bom, eu vou precisar ler, que é a apresentação dele. Por favor, por permite? Claro. Luiz, ele é formado em matemática, mestrado em administração. O cara é brabo. Estudioso de astrologia há mais de 30 anos e palestrante em vários congressos como convidado. E coautor de vários livros, Uau! Dos quais alguns nós fomos presenteados e apresentados. Gente, ganhamos presente, né? Ganhei esse aqui, que é o meu signo, Gêmeos. O Luiz tem essa obra chamada Certezas Provisórias, um verdadeiro manual de autoconhecimento, esse livro aqui. Ainda não terminei de apresentar ele não, Kel. Eu já estou nos livros, né? Vai, continua. Mas deixa eu continuar. Isso também apresenta ele. Também. Isso diz muito quem ele é. O Livro dos Signos, outra obra de arte. Indico todos eles, todos. Fora outros títulos ainda que o Luiz tem, né? Então continue aí. O Luiz, na sua jornada de aprendizado e ensinamentos, que ele se tornou um grande professor, ele também está na companhia e parceria da sua mestra, Maria Eugênia de Castro. Também uma grande autoridade do assunto. Que é a coautora de todos esses livros, né? Exatamente. Entre os quais nós não mostramos, tá a astrologia e as dimensões do ser, e a coleção Conheço Melhor do Seu Signo, que é esses livros que nós fomos tão gentilmente presenteados, né? Eu, como bom leonino, pretendo me conhecer melhor. Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito contente de estar aqui nessa comunidade de ETs para falarmos de assuntos astrais. É isso aí. Isso aí, cara, isso aí. Podemos começar com nossas perguntas? Vamos nessa. Luiz, eu tenho um script aqui, mas eu queria costurar ele, zigue-zaguear dentro das perguntas, porque, afinal de contas, são muitas coisas que eu gostaria de saber, eu imagino que o Kelpo também, e todo mundo está nos assistindo. Então, é amanhã, eu abro o jornal e vou lá, você sabe, né? Eu vou direto na página que está lá, aquela coluna dos horóscopos. E aí lá me diz assim, melhor não sair hoje. Me resumo. E aí, eu saio ou fico em casa? Essa coluna que você cita aí, comumente chamada de horóscopo, na verdade, as pessoas consultam isso porque elas querem confirmar os que elas já sabem, se elas vão sair ou não. Ela quer uma ratificação disso. Então ela só quer saber isso, porque muitas vezes ela tem a intuição que é para não sair. Então ela vai olhar o horóscopo. Muitas vezes ela já sabe, porque a realidade, a verdade está dentro da gente. A dificuldade é acessar isso. Então, assim, em via de regra, eu não confiaria nisso. Eu confiaria, sim, na sua intuição. O que você tem dentro de você e que te diz sai ou não. Perfeito. Isso realmente abduziu minha mente. Porque, para mim, era um jogo de... hoje eu vou ver o que o horóscopo diz sobre mim. Mas, na verdade, a verdade já está dentro da gente.
Esses conceitos já estão aqui dentro da gente. Não é uma adivinhação. Não é uma adivinhação. E é isso que eu queria trazer nessa nossa segunda questão, que é a seguinte. Eu vou ler porque é uma questão grande. Gente, eu tenho colo aqui, eu não sou um extraterrestre hiperdotado, então vamos lá. No seu livro Astrologia, uma novidade de 6.000 anos, você enfatiza que a astrologia é um manual de instruções, né? Para que o homem se conheça e viva melhor. E que a astronomia, a astrologia é a mãe da astronomia. Olha que interessante. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Mas tem gente que acha que é charlatanismo, que é bola de cristal, né? Então, a gente queria saber, em primeiro lugar, o que é a astrologia. Você pode explicar para os nossos ouvintes, para a gente, o que é a astrologia? Posso sim. Bom, acho que para entender melhor a astrologia, a gente precisa voltar alguns anos atrás para entender como era a realidade dos primeiros humanos que habitavam a Terra. Os primeiros humanos não tinham o que a gente tem hoje, esses recursos tecnológicos e principalmente essas luzes no céu. Não tem. Então, o que eles tinham à noite? As estrelas. Então, eles olhavam para o céu e viam estrelas. E essas estrelas, eles começaram a perceber que o movimento das estrelas, as figuras geométricas que eles viam, os desenhos, eles faziam algum sentido, sabe para quê? Para a agricultura. Para a agricultura, para a criação do gado, para a corte das plantas. Então, eles começaram a perceber sentido nisso. Perceberam que isso influenciava, por exemplo, o movimento das marés. Começaram a perceber isso. Então, eles começaram, olha, agora é a hora de plantar, agora é a hora de colher, vamos começar a fazer isso. Um passo adiante, começaram a perceber que pessoas que nasciam em posições como, por exemplo, quando o céu estava com o desenho do leão, em homenagem a você, Márcio, aquelas pessoas guardavam características semelhantes, tinham atitudes semelhantes, não exatamente iguais, porque ninguém é igual. Todos somos diferentes, mas elas tinham alguns padrões comuns. Essas semelhanças começaram a trazer características para os signos. Daí nasceram o quê? Os 12 signos. Por quê? Porque são 12 constelações que são projetadas na linha do Equador, e aí o homem começou a ver isso e começaram a criar as características. Então, assim, os estudos de astrologia sempre acompanharam a humanidade. Se você for pesquisar, os caldeus, há 6.000 anos atrás, os egípcios, todas as civilizações antigas olhavam isso. Aliás, o título do seu livro é uma novidade de 6.000 anos. É excepcional. Porque se você for olhar, se você visitar, por exemplo, um museu antigo na Grécia, se for no Egito, todos eles têm referências históricas ao uso dos astros como um elemento, uma ferramenta para alguma coisa, para entender melhor o ser humano, para compreender a natureza. Porque tudo parte de um princípio que nós somos integrados à natureza. Então, se o cosmos está se girando, nós, como parte desse cosmo, indivisível, temos uma interação com isso. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, mas o que Plutão tem a ver com a minha vida? Absolutamente nada, ele está lá na constelação dele, só que ele tem a ver com o universo e você também tem a ver. Então, sobre unidade. É sobre unidade. Exatamente. É sobre uma coisa toda, sobre o todo e não sobre parte. A gente acaba querendo particularizar tudo e não, você tem que entender que você está no meio do todo. Então, a astrologia fala muito disso. E claro, sim, a astrologia, como ela se aproximou muito do dinheiro e da riqueza, porque os nobres antigos, todos, as realezas, os reinados, tinham seus astrólogos. Vocês viram o filme Elizabeth? Que era ela tinha um astrólogo do lado dela, dizendo quando era a hora de atacar a esquadra espanhola. Os ingleses atacaram os espanhóis. Ele lia, olha, vai ser bom, não vai? Então, assim, esse entendimento da astrologia começou a gerar um certo ciúme. E aí, por um determinado momento, ela foi meio que banida e foi, digamos assim, não, isso aqui é charlatanismo. Entendeu? Mas eu acho que é o seguinte, ela tem o seu caminho. Uhum. Ela deve seguir o seu caminho, independente do que achem. Bom, quem não entende, quem olha para o céu e só vê rabiscos,
Continue vendo rabiscos. Agora, quem tem a capacidade de ver a simbologia desses rabiscos e como isso influencia o comportamento humano, pode se valer disso. Nossa, E aí você tem uma vantagem. nossa, impressionante. Não é feitiçaria. Bom Não é ouvir ele feitiçaria. falar, não é bom? ouvir Bom, é ele bom, falar? vamos ficar falando aqui 3 horas hoje, cara. Não quero nem fazer outra Mas pergunta. tá bom demais. Deixa eu E entender. fiz um insight, e você, como grande entendedor do assunto, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que a astrologia e a geometria sagrada caminham juntas, né? Nesse sentido, porque trata-se de observação de padrões no céu. Esses padrões são correlacionados com padrões de comportamento das pessoas, ou seja, é o todo, né? A influência disso sobre as características psicológicas das pessoas, sobre as personalidades, né? E a geometria sagrada é justamente um entendimento de que existe uma linguagem universal, né? Baseada na matemática, nos padrões, nas correlações, e de que nada está separado, né? De que nada está sozinho no universo. Acho que o homem, a humanidade recentemente está se vendo muito isolada, né, da natureza, né, nessa busca irrefreável, né, de estímulos externos, que bastava olhar um pouquinho para dentro para ver que a gente não é a par da natureza, nós somos a natureza. Sim. A gente foi criado pela natureza, a gente pode fazer o cacete, a gente pode botar foguete lá em Andrômeda, mas a gente nunca vai deixar de ser filho da natureza. Partes integrantes. 2 coisas que me chamaram a atenção na tua resposta. A primeira, quando você fez uma análise histórica, né, de como o homem começou a observar os efeitos dos astros, né? Você falou sobre plantar, sobre colher, Sim. sobre nascer, assim, coisas do da concretude da vida, do dia a dia, né? Acontecimentos objetivos, né? Então, assim, com isso a gente também entende atualmente, né, que o sensacionalismo do qual a tua ciência, né, ela é agredida, muitas outras também o são. Muitas outras também o são, porque, de certa forma, as pessoas elas buscam o sensacional, né? Elas buscam uma extrapolação e, bom, por razões que não cabe aqui, né? Isso daria até mais um retorno dele aqui. A gente pode chamar ele depois para falar sobre isso, Sim, sobre sim. o sensacionalismo na astrologia. Mas isso não é exclusividade da astrologia, né? Muitas outras ciências também elas são distorcidas. E quando você falou também do movimento dos astros, né? Da unidade, né? Como, por exemplo, quando você pega ali os pré-socráticos, você pega Parmênides, você pega Pitágoras, né? Os filósofos pré-socráticos, eles buscavam o arqué, ou arché, né? Que era o princípio da unidade. Então, uns filósofos acharam que era água, outros acharam que era o fogo, outros acharam que era o ar, né? Eu não sei se foi Aristóteles, que aí já foi depois de Sócrates, né? Não sei, talvez tenha sido Aristóteles, não posso assegurar. Mas ele entendeu que era o movimento, que o princípio era o movimento, que era o movimento que combinava todas as coisas e dinamizava ela, transformando uma coisa em outra coisa. E que todas as coisas tinham origem numa coisa, ele entendeu que era o movimento. E aí estamos nós falando sobre o movimento. Dos astros. O movimento dos astros na nossa vida. Continuando nesse caminho, só para a gente complementar o entendimento sobre a astrologia, acho válido a gente falar sobre os elementos básicos, né? A terminologia, porque a gente ouve falar em signos, em mapa astral, né? Você pode falar um pouco para a gente dos conceitos básicos? Bom, então signos eu acho que continuando o que eu falei inicialmente, né? Eram os desenhos que os antigos viam no céu, eles formam os signos, né? São basicamente os signos. Além disso, a gente tem os planetas, que foram os planetas que a gente via projetado nessas constelações. Então, minha lua está em Gêmeos, o meu sol está em Leão. O sol está em Leão significa que a projeção do sol no equador terrestre cai na constelação de Leão, projeta. Então, significa que essa projeção ela é relevante para o estudo daquela personalidade ou daquele evento. Não é apenas uma personalidade. É aquele ato que está começando naquele momento. Como a gente, quando nascemos, nós somos um ser que está
tendo vida naquele momento. Assim como um evento também, ele tem vida naquele momento que ele começa. Certo. Então você faz um mapa, por exemplo, de um casamento. Você faz um mapa da criação de uma empresa. Tudo isso tem um mapa, porque tem uma história ali. Tem uma energia É naquilo. o momento do céu naquele... Daquele momento, é aquela fotografia do céu. Então, o seu mapa natal, ele é uma fotografia do projeto que o universo tem para você. Se você vai resolver ele todo, se você vai desenvolver, vai depender dos caminhos que você escolher. Livre-arbítrio. Tem uma curiosidade sobre isso. Mas deixa eu só continuar. Aí a gente já fala, tem os planetas que são importantíssimos, porque eles dão um tom para os signos, eles dão uma coisa. E a gente, quando constrói o mapa, a gente divide-se o mapa em 12 setores. E esse 12 você vai falar para mim que tem alguma ligação com outras coisas? Tem com todas as coisas. Claro. 12 é um número mágico. Tem várias coisas que são 12 em várias tendências, né? Nas religiões, na história, de tudo. 12 é um número importante. E esses 12 setores representam os 12 setores do seu mapa, da sua vida. Cada setor desse é uma área da sua vida, que você pode dar mais atenção ou menos atenção, ou muitas vezes que você concentra muito tempo ali, porque o seu mapa está muito concentrado ali. Então é isso. Então, usando signos, planetas e os setores, a gente consegue fazer uma leitura do mapa. E, para complementar, e não menos importantes, voltando ao tema da geometria sagrada, esses planetas que estão no céu, eles fazem desenhos. E esses desenhos fazem ângulos. Por isso que é muito matemáticos. Esses ângulos, eles podem ser ângulos harmônicos ou, às vezes, conflitantes. Os conflitantes vão gerar certos atritos. Os harmônicos vão potencializar e vão criar oportunidades. Então, também a gente olha esses ângulos porque eles nos ajudam a entender como esse mapa que nasceu com um potencial, como ele vai se desenvolver. Por isso que é importante. Então, são esses 4 elementos. Signos, planetas, casas e aspectos. Aspectos astrológicos são os ângulos, né? São os ângulos. Posso fazer aqui uma parte? Porque eu fiz um trabalho de casa. Sim. Porque eu sou músico, gente. Não sei se vocês sabem, eu sou músico, produtor musical. Né? E a gente tá aqui porque a gente é ET também. Mas, como músico, eu tenho muita curiosidade. Porque música é matemática também. Né? E música, juntando geometria sagrada com o conceito de música das esferas, que é um conceito lá de trás também. Eu sempre me interessei por correlações da música com diversos aspectos da vida. Porque música é frequência, música é vibração. E nós somos frequência e vibração. Né? Como dizia Tesla, se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Né? O que eu fiz? Quando eu olhei os aspectos astrológicos, né, o posicionamento deles no círculo de 360 graus, de 30 em 30 graus, eu olhei para aquilo ali e eu fiz logo um insight com uma coisa que a gente tem em teoria musical que chama ciclo das quintas. O que é o ciclo das quintas? Você pega um círculo, divide de 30 em 30 graus e você começa com uma nota. Por exemplo, a primeira nota é Dó. Aí você passa para a quinta acima. Qual é a nota quinta acima de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aí você tem o Sol. Do Sol você vai para a quinta acima do Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. E assim por diante. Olha o que eu achei de correlação entre a música e os aspectos. Eu vou ler, gente, tá? Porque eu fiz isso agora. Bom, vou até me ajeitar na cadeira. Se liga. Por exemplo, o aspecto astrológico do trígono, que é 120 graus, tá? Tem um significado astrológico de harmonia, fluidez, facilidade, né? Na música, essa posição no ciclo de quintas seria de uma determinada nota que é de consonância agradável e equilíbrio. O aspecto da oposição, que é 180 graus, né? Certo. No ciclo de quintas, é uma nota que é exatamente correlacionada com o significado, que é polaridade, confronto e tensão. A nota que é oposta, né, à nota fundamental é máxima dissonância, que é o trítono, e necessidade de resolução. Então, assim, como as coisas estão ligadas, é impressionante isso, né? Então, gente, não é feitiçaria. Mas não é feitiçaria mesmo. Tá? Eu interrompi o papo aqui, vamos voltar ao nosso roteiro, porque me empolguei. Vamos lá. Bom, você quer fazer a próxima? Faz aí você. Próxima pergunta? Isso.
Tô tentado a fazer das minhas aqui, mas eu vou voltar pro roteiro. Fique à vontade. Sinta-se em casa. Porque eu vim pensando no carro, né? Porque eu já flertei com o conhecimento dele, é um amigo. Então eu falei, poxa, eu vou perguntar isso. Aliás, você só tem amigos? Parabenizá-lo. Porque É você verdade. deve ser um cara legal. É o que dizem, é o que dizem. É como diria Ariano Suassuna, pelo menos na minha frente, né? Boa, boa. Então, vou lá. Deixa isso pra lá. O que é o mapa astral e qual a importância no autoconhecimento? Assim, o que a gente quer saber de você agora? Você já previu algo no mapa de alguém que te deixou assim, de cabelo em pé? Nossa! Vou começar pela primeira parte, né? O que é o mapa astral e por que ele é uma ferramenta importante para o autoconhecimento. Se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai. Perfeito. Então, essa é a primeira coisa. Se você tem que entender quem você é, quais são as suas oportunidades, seus, digamos assim, seus talentos, o que você é bom de fazer para você ser mais bem-sucedido. Se você sair atirando aí para todo lado, sem saber no que você é bom, vai perder tempo, vai gastar energia. E energia tem que se conservar. Então, primeira ferramenta, vamos entender quem você é. E não precisa ser com astrologia. O mapa natal é uma das ferramentas. Você pode fazer uma terapia, você pode ir por um numerólogo, você pode saber, nascer sabendo. Porque tem gente que já nasce certo do que quer. Impressionante. E não tem dúvida. Olha, eu quero ser isso. E ponto final. Quero, e tá lá, tá escrito. Mas tem gente que não. Tem gente que tem muita dúvida, tem muitos talentos, tem muitas dúvidas do que fazer e de como começar. Então, é isso. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento, ok? Bom, eu já vi. A gente, na verdade, assim, a gente olha para o mapa, com todo respeito, tentando entender a realidade daquela pessoa frente àquela situação que ela está vivendo. Nunca sendo determinístico. Então, por exemplo, você nunca vai me ouvir dizer olha, fulana, você vai morrer amanhã. Não existe isso. Se alguém disser, é bobagem. E disser o Caio Durinho. Não é isso. Não se feitiçaria. Isso é feitiçaria. Não. O que você pode dizer para uma pessoa é o seguinte, olha, você vai enfrentar um período complicado. Tem uma fase aí na sua vida que as coisas vão ficar mais difíceis de se resolver, tem situações críticas com relacionamentos, podem ser relacionamentos afetivos ou comerciais. Você tem uma situação difícil, por exemplo, com família, com mãe. Isso você pode dizer, mas nunca precisar. Porque as naturezas humanas são muito diferentes e o mapa é muito amplo. Eu já percebi, eu tenho um exemplo assim para mim que eu acho que é icônico, eu acho que não é mérito meu, eu venho participando de congressos de astrologia nos últimos pelo menos 10 anos aqui no Rio de Janeiro. A gente tem um sindicato que organiza congressos espetaculares, que é o SINARS, e esses congressos, desde o ano 17 ou 18, eu assisti algumas palestras de alguns colegas que são muito sérios. Eles diziam, bom, em 2020 nós vamos ter alguma coisa muito complicada que vai acontecer. A gente não sabe o que é, mas temos um aspecto planetário que está se formando em 2020 que será alguma coisa muito disruptiva. Isso eu ouvi 3 anos seguidos por diferentes astrólogos. Nossa. 20 de março de 2020 nós tivemos a pandemia. É por isso que Então, vocês têm que se inscrever nesse canal, gente. Pelo amor de Deus. É um ponto... Olha, Cara, tem algo aqui estranho. E essas palestras estão gravadas. Ninguém me contou, Sério não. Eu estava lá. Nossa. Eu estava Bicho, lá. tá arrepiado com isso. Mas ninguém falava. Porque, de fato, não tem como saber. Eu não tenho como dizer você... Não tá escrito Covid, né? Vai ser uma pandemia de um vírus. Não é isso. Mas é alguma coisa que mudou tudo. Que parou, pelo menos por um tempo. Alguma coisa aconteceu. Podia ser uma guerra, podia acabar o mundo, mas alguma coisa ia acontecer. Então, assim, respondendo sua pergunta, sim, já falei para algumas pessoas que eu fiz mapas, olha, a pessoa chegou para mim assim, olha, tenho que tomar uma decisão. Eu falei assim, eu não tomaria agora. Você está no meio de um nevoeiro, no meio de um mar, não sabe para onde vai, faz o seguinte, espera o sol amanhecer.
com a clareza da luz do sol, o tempo vai te dizer o melhor caminho. Perfeito, Isso eu já falei. perfeito. E isso foi muito interessante, porque às vezes a pessoa, no calor da emoção, Uhum. quer tomar a decisão. Espera, será que você precisa tomar agora? Então isso eu já fiz. Isso me deu. Me permite? É porque dessa pergunta que ele Vamos está lá. fazendo, como eu te falei, eu era um cara que olhava o jornal, ia lá, antes da coluna de esportes, eu ia olhar o horóscopo daquele dia, né? Para ver se eu sairia ou ficaria. Mas quando alguém me perguntava, eu fazia, sabe, o cético. Não sei, talvez seja real. Vai saber, né? É uma confissão. Então, eu, como a maioria das pessoas que pouco conhece, está olhando o horóscopo, por exemplo, de jornal, né? Para ver como é que vai ser esse seu dia. E está muito interessado, por exemplo, naquelas previsões do futuro, previsões de ano novo. Então, me parece que há uma estrutura voltada para o que vai acontecer. A pessoa precisa acreditar ou duvidar. Interfere na assertividade, na mecânica, na verdade da astrologia? Eu vou te responder com uma outra situação. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de estudar, de conhecer. Certo. Então, eu me lembro, tem uma citação aqui no livro dos signos que é muito interessante. Isaac Newton estava sendo acusado, né, lá pelos lordes ingleses, ele foi a julgamento porque ele estava estudando astrologia e ele fazia previsões, falava disso, daquilo, dentro do linguajar da época. Sim. E aí, depois de toda a explanação do lorde, ele respondeu para o lorde: Sir, I studied, you did not. É simples, só isso. Simples assim. Então não é questão de acreditar, é questão de entender, De saber, né? de saber. E aí o que eu falo. Se você quer ler a coluna de astrologia para se divertir, para ter joy, prazer, ser engraçado, leia, que eu prefiro que você leia o jornal do que você ficar lendo rede social, perdendo seu tempo com bobagem. Leia, mas é diversão. O que vale mesmo é o que está dentro de você e o seu autoconhecimento das questões. Vou te dar mais um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Hoje nós estamos aqui no estúdio, foi um dia que choveu muito ontem aqui no Rio de Janeiro, né? Verdade. Choveu, hoje também estava dizendo que ia chover, você deve ter visto a previsão de tempo, e aí você tomou a decisão de vir aqui e talvez vir com um agasalhozinho melhor, porque ele tem uma proteção de chuva, é isso. Isso é que vale. É a sua percepção da natureza, do que está acontecendo. Será que eu devo sair? Será que eu devo levar aquela capa de chuva? É isso. É sobre isso. Isso faz ligação justamente com o que eu ia perguntar, que é sobre o livre-arbítrio, né? Porque muitas vezes as pessoas podem pensar, não, vou fazer meu mapa astral e vou saber tudo que eu tenho que fazer na minha vida, vai estar tudo certo, já está escrito nas estrelas, né? Quando que nós, como seres partícipes da criação, co-criadores, né? Nós somos co-criadores, Certo. né? E eu tenho certeza de que o nosso design universal é um design de participação, e a participação, ela exige o livre-arbítrio, ela exige a escolha, né? Por mais que existam, obviamente, tendências, inclinações, né? Muita energia concentrada, como você falou, num planeta ou no outro e tal, nós temos o livre-arbítrio. Então eu queria que você falasse sobre isso, sobre o livre-arbítrio e como é que é esse jogo da percepção pessoal de cada um, de entender que, olha, o seu mapa astral é isso, o que você faz com essa informação é aquilo. Como é que funciona isso com as pessoas com que você... Eu acho que aí vem uma dupla, né? Destino e livre-arbítrio, né? As pessoas, isso aqui estava predestinado. E eu tomei... A astrologia acredita 100% no livre-arbítrio. E ela explica muito o roteiro evolutivo que cada um tem. Então, é muito comum, né, o que a gente costuma chamar de gêmeos astrais, pessoas que nascem no mesmo dia, na mesma hora, na mesma cidade. E aí eu te pergunto assim, então eles vão ser iguais? Se o destino, né, colocou-as no mesmo momento energético, então elas vão ser cópias. E não são. Não são. Pior do que isso, gêmeos. Pega os gêmeos que você conhece mesmo, gêmeos que são nascidos do mesmo óvulo. Eles também são diferentes.
Eles podem ser parecidos, mas não são iguais. Por quê? Porque o livre-arbítrio vai dando o tempero que você quer dar à sua vida e as escolhas que você faz. E essas escolhas é que vão traçando o caminho que você vai ter. Lembra que eu comecei falando que o mapa é um projeto do céu para você? Você escolhe se você vai chegar lá ou não. Às vezes você não chega. Adorei essa frase. E outra coisa, mais importante e mais séria. Muitas vezes, o mesmo projeto, ele é desenvolvido para o bem e para o mal. Então, é comum também você ver mapas de pessoas geniais muito parecidos. Se eu não estou enganado, mapa, posso ter uma falha aqui, o mapa de Hitler é muito próximo do mapa de Chaplin. Olha Só que um foi totalmente para um lado e outro totalmente para o outro. Não tem dúvida se são esses dois, mas tem uma comparação desse, com certeza com Hitler. De olha, o mapa desse aqui é muito próximo desse e ele foi para o mal. Por quê? O livre-arbítrio levou para aquele caminho. Ele escolheu aquilo ali. E mais, ele desenvolveu os potenciais ou as oportunidades todas para o lado errado, ou o lado, digamos assim, não convencional do que a gente chamaria do bem. Porque também eu acho que bem e mal é uma questão apenas de polaridade e do ângulo que você enxerga disso. Márcio conhece muito bem isso, está na medicina chinesa, em toda a filosofia oriental, essa coisa do yin yang, e é isso. Na verdade, ninguém é bonzinho o tempo todo, nem malzinho o tempo todo. É tudo ao mesmo tempo agora. Complementar. Só que, por vezes, algumas pessoas prezam de ser mais tempo uma polaridade do que a outra. Olha, então não está escrito nas estrelas, né? Nesse sentido. Você tem uma programação, um projeto, como você falou, que é uma frase que eu vou guardar, um projeto das estrelas, né? Um projeto astral para você. Só que você é que manda, cara. Você que escolhe. Sim. Como foi a frase? O céu tem um projeto para você. Perfeito. Anotem aí, o céu tem um projeto para você. Que é o seu mapa, que é o retrato de quando você nasceu. Agora, o que você vai desenvolver disso aí, cabe a você. É o que a vida vai te trazendo. Por vezes a gente assistiu e assiste todo dia, pessoas que passam por provações dificílimas na vida e nascem, ressurgem de uma maneira brilhante. E outras que se deixam apagar. Por que será isso? São as escolhas. Luiz, vocês tiveram oportunidade de conhecer a história de Nossa Senhora de Guadalupe? Existe uma basílica no México. No México. Tive a oportunidade de visitar e ver esse manto. Né? Segundo consta na história da Igreja Católica, e a Igreja Católica ela é até bastante sóbria para reconhecer milagres, para reconhecer aparições, né? Inclusive o Vaticano tem uma junta, né, para fazer a devida crítica, a devida inspeção de cada caso. E esse é dado como um caso real. Isso foi uma aparição numa determinada colina, onde, segundo consta, Nossa Senhora apareceu para um colono, né, pedindo para que se construísse uma igreja dela naquele lugar. E ele foi conversar com o arcebispo na época. Isso é antigo, cara. Gente, 1600, 1540, 1640, isso faz muito tempo. E a princípio, o arcebispo não acreditou. E ele voltou para o mesmo lugar, porque era o lugar de trabalho dele. Ela apareceu de novo para ele e, vou dizer, materializou um manto, né? E eu tive a oportunidade de ver esse manto. Esse manto não soltou um fio até hoje. Esse manto, ele tem a temperatura de um corpo humano. E esse manto foi estudado pela NASA e a própria junta do Vaticano, né? Ele tem uma microgravura nos olhos. Impossível para a tecnologia da época. Sim. Tá? Impossível para a tecnologia da época. E mostra o colono olhando assim, ó. Olhando. Eu vou ter o cuidado de te mostrar isso agora. Porque eu me lembrei dessa história. Mas tem outra coisa mais interessante, Luiz, que me chamou muita atenção e esse papo me despertou. No manto tem umas flores. A posição das flores
eles descobriram que era exatamente a posição dos planetas, dos astros, no dia da aparição. Nossa. Que massa. É incrível, né? Interessante isso. Tá aqui, irmão. Olha os olhos dela. Depois vamos botar essa figura para o pessoal ver, né? Claro. Os olhos, o colono olhando para ela. Quer dizer, o manto, ela imprimiu no manto o que ela estava vendo na hora que apareceu. E me puxou uma outra coisa que é muito legal, que é o seguinte. Existe um... Olha só, rapaz. E o respeito Gente, à vamos botar isso constelação, aqui para vocês verem. as estrelas, a Nossa. posição das estrelas na hora que ela apareceu, em forma de flores no manto. Incrível. Existe um físico chamado Nassim Haramein, que ele está desenvolvendo uma teoria que ele substituiu o termo espaço-tempo, que é um termo muito conhecido na física, por espaço-memória. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que conforme os astros se movimentam, o rastro que ele deixa impresso no tecido do universo é a memória. Uhum. E isso me veio na cabeça como um link direto à astrologia, porque, como você falou, a pessoa nasce num determinado dia, numa determinada hora, e existe uma fotografia daquele momento. Ou seja, existe literalmente algum tipo de informação de memória impressa no universo naquele momento, que eram as posições, né, dos planetas e tal. E o que você falou agora aí em relação aos astros como representado por flores, né? Sim. E da impressão desse momento exato, me lembrei disso. E então a gente vê que existem muitas ligações, né, entre ciência, matemática, geometria, música. E aquela frase que você falou da verdade, né? Porque você falou quando a gente estava aqui nos bastidores conversando. Uma verdade esférica. Não, a verdade nunca... Como é que é? A verdade Como é que era? nunca se contradiz. Nunca se contradiz. A verdade nunca se contradiz. Você vai buscar em ciências, em vivências, se é verdade, elas se sobrepõem harmoniosamente. Né? Queria te fazer agora uma pergunta que é de cunho mais particular, porque a gente gosta sempre de também explorar a história pessoal dos nossos convidados, né? Porque eu acho que uma coisa muito forte é a nossa própria história. Né? E a gente queria saber, foi você que achou a astrologia ou a astrologia que te achou? Como é que foi essa jornada até a astrologia? Muito boa pergunta. A gente tem que voltar alguns anos atrás. Eu tinha acabado de me formar em matemática, estava trabalhando já, mas sabe aquele momento que você está ainda meio perdido, se é isso mesmo que eu quero? Então eu fiquei um momento assim, digamos, não sei se eu cheguei a ter uma que a gente chama hoje de uma depressão, mas pelo menos eu fiquei muito angustiado. E essa angústia me trouxe uma certa paralisia e uma certa de fazer as coisas que não é muito comum do meu estilo, porque eu sou muito agitado. E aí eu trabalhando e fui no médico da empresa. Eu vou contar desse início, mas vou ser rápido porque ela é curiosa. Eu fui no médico da empresa e ele falou assim, olha só, estranho, você está muito bem fisicamente, 20 e poucos anos, 22 anos, mas realmente você está meio desanimado, né? Vou mandar você para um professor meu, que eu acabei de fazer um curso de medicina homeopática, queria que você fosse lá. Eu fui lá consultar com ele, ele olhou, ficou 2h30 comigo. Ele falou assim, olha, não vou te passar nada, eu vou te pedir para fazer 3 coisas. Depois você vai voltar aqui. Quero que você faça seu mapa astral. Eu falei, o que é isso? Mas você vai aprender. Quero que você vá numa taróloga, que eu vou te indicar, e quero que você vá num numerólogo. Eu fiz as 3 coisas. Achei interessante, mas eu confesso que eu achei a astrologia um pouco mais interessante. Achei aquilo coerente, o que ele falava, tinha uma matemática ali envolvida, um cálculo, naquela época não tinha programas, então o cara calculou tudo, quanto é que estava na mão. Eu falei, interessante isso, né, bacana. E aí, achei interessante, isso era final de ano, aí eu vi um anúncio de um curso que ainda existe, Estácio de Sá, curso de verão. Sabe aquele curso de janeiro que todo mundo... De astrologia? De astrologia. Curso barato, simples. 2 vezes na semana, eu acho. À noite, de 7 às 10. Eu falei, eu vou fazer. Aí fui lá. Cheguei em um auditório lotado de gente, que eu não conhecia ninguém. E aí, vendo o cara falar, explicar, papá, enfim. Fiz o curso de verão. No último dia de aula, sentou-se ao meu lado
um rapaz que eu não sei falar mais sobre ele. E aí, o que você achou do curso? Gostou, não gostou? E eu falei assim, poxa, achei muito legal, queria aprofundar. Ele, eu já estudo, eu já faço curso, não sei o quê, eu estudo no local tal, no telefone tal, fica ali no Jardim Botânico, com uma professora muito boa, uma astróloga muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, chamada Maria Eugênia de Castro. E, cara, ela é muito boa, muito didática, não sei o quê. Eu falei, legal, me dá o telefone. Liguei, era final de janeiro, liguei no meio de fevereiro, estava começando uma nova turma em março. Aí eu entrei. E de lá não saí. Fiquei lá quase 10 anos estudando. Agora, o mais curioso da história. E aí eu comecei a frequentar todos esses meios. Eu nunca mais vi esse cidadão na vida. Olha. Nunca mais. Eu tenho uma boa... guardo fisionomias. Nunca mais. Nem sei o nome dele. É o mensageiro. É um mensageiro, Ele me colocou nesse local. E eu comecei a estudar, entrei nessa história de fazer livros, enfim. Que legal, cara. Comecei assim. Que legal. E depois que você fez todo esse processo de conhecer, ter conhecimento sobre teu mapa, sobre... Você falou, foi uma taróloga, um numerólogo. Sim. Isso te auxiliou a tomar decisões na sua vida, a te conhecer melhor? Sim, aí eu comecei a me conhecer melhor. E, na verdade, eu não usei apenas essa ferramenta. Eu usei outras ferramentas também, né? Outros trabalhos que me ajudaram a me conhecer melhor, a me entender melhor, de perceber o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava, o que eu não deveria me expor tanto, ou o que eu deveria investir mais em melhorar. Então, assim, ele foi muito interessante para eu lapidar o carbono que tem dentro de mim, né? Todos somos carbonos. Sim. Então, para chegar a um diamante, que caminho que você tem que percorrer para chegar lá? Para ser interessante, para ser um bom ouvinte, um bom interlocutor. Então, eu comecei a buscar outros caminhos. Bárbaro. Nós já perguntamos a ele qual é o papel dos planetas? Acho que não. Acho que a gente falou sobre os pilares, né? Os conceitos fundamentais. Sim. Acho que vale a pena falar sobre isso. Muito importante. Então, qual é o papel dos planetas, assim, e como eles se manifestam na vida de uma pessoa? Mais uma vez, eu acho que isso é muito importante, essa pergunta, para a gente não confundir questões, né? Quando a gente fala em astrologia, a gente está falando de uma união entre homem e natureza. Então, não tem sentido físico e técnico dizer que o planeta que está lá a anos-luz de distância da Terra e de nós aqui tem alguma influência em você especificamente. Não é isso, não é sobre isso. Estamos falando aqui, aquela energia planetária que está lá em cima interage com você, que é energia também, e isso pode trazer alguns momentos mais propícios ou menos propícios, né? Então, os planetas, eles dão esse tom para a gente entender sobre dia a dia, na vida das pessoas. Agora, quando você nasceu, mais uma vez naquele projeto que o céu fez para você, alguns planetas estavam posicionados em alguns signos, por conta da projeção deles, só o que estava desenhado no céu. Voltamos à geometria perfeita. Estava lá um desenho. Esse desenho se projetou no seu mapa. Esse desenho vai dar uma qualidade para o seu mapa. Seu mapa, ele ele ganha uma cor diferente do que, por exemplo, de outro leonino. Certo. Então, por exemplo, você é leão. Por que você é leão? Porque no momento que você nasceu, o Sol estava na constelação de Leão, projetado na constelação de Leão. Só que então, todos os leões têm mais ou menos o mesmo padrão, né? Vamos chamar de padrão? Sim. Só para a gente simplificar. Mas se além disso, você tiver neste mesmo leão um Júpiter ali projetado junto do leão, uma Vênus, esse outro leão, ele tem outra cor. Ele tem outra matiz. Os planetas dão as cores. Dão as cores, eles dão um tchan a mais para aquele mapa ali. Então isso se projeta no signo, que vai se projetar na casa. Então, por exemplo, é um leonino, é um leão, junto de Júpiter e Vênus, né? Mais assim. Em que casa ele foi? Ele foi parar na casa 3. Então ele vai trazer um leão mais eloquente,
mais falante do que os demais. Se ele for parar na casa 5, por exemplo, é um leão artista, porque a casa 5 é a casa dos artistas. Certo. Se ele for parar na casa 9, ele vai ser um leão, por exemplo, que gosta de estudos, que gosta de filosofias, que gosta de línguas estrangeiras, de viajar. É um errante, pela vista, porque tem a ver com o Sagitário. Então, dependendo da posição do planeta, ele vai dando uma cor diferente. Um dos que Pra você falou aí, eu pensei enquanto escutei, falei, eu todinho. Eu nem sei seu mapa todinho aí, Eu mas eu tô te falando, assim, então, os planetas, eles vão dar essa cor, vão dar um molho. E aí, para deixar a coisa mais apimentada, quando esses planetas estão em posições difíceis, eles vão botar você no meio do ringue. Você vai entrar no meio do ringue da disputa dos planetas. Aí é o desafio, né? Aí é o desafio. Certo. Como é que você concilia isso? Me parece que então existe sempre uma polaridade, né, em relação ao que essas posições podem influenciar na vida. Elas podem tanto ser uma tendência de te impulsionar, quanto uma tendência de ser um desafio para você. Isso tem a ver? Eu ouvi falar sobre a lei das polaridades também dentro da astrologia. Explica pra gente como é que Isso como tem é a que ver. Só voltando nos aspectos, eu vou falar de polaridade. Sim, polaridade é princípio básico da astrologia. Todos os signos, todos, e os planetas também, as casas também, por conseguinte, eles têm o lado positivo e o lado negativo. Yin Yang, Sempre. Quem decide para que lado vai? livre-arbítrio da gente. Ó, Certo. A gente é que escolhe que caminho que você quer seguir. olha só. Mas as polaridades elas andam unidas ali, né? Então, cada signo tem um lado positivo e um lado negativo. Então, por exemplo, o Áries, que é o corajoso, é o valente, é a energia, ao mesmo tempo é o agressivo e o brigão, que sai arrombando a porta. Então, assim, a agressividade pode ser usada por bem, a valentia também, a coragem, né? Mas ela também pode ser por mal. Deixa eu te fazer antes de fazer essa pergunta, você me permite? Eu já estou aqui pensando na campanha #Volta Luiz. É um papo para 3? No meio da conversa aqui, eu já tô, cara, tem que dar um jeito desse cara voltar aqui. Então, por favor, você dá um like e coloca aí, #Volta Luiz. Se inscrevam no canal, ajudem a gente a divulgar esse material para outras galáxias, porque é um conhecimento tão, cara, é tão encantador. E voltando à questão das polaridades, então, pelo que eu entendi, você pode ter vamos dizer assim, né, eu estou usando a minha linguagem, né, uma característica negativa em determinado mapa, mas que o ser negativo ou positivo é mais uma questão da escolha da pessoa. Para onde o caminho que ela vai. Pra onde ela vai. E aí o que acontece? Algumas pessoas, elas, assim, porque às vezes é mais fácil ser o negativo, porque o positivo dá mais trabalho. Porque o negativo você tá solto, é bicho livre, né? Então é mais atrativo assim. Aliás, até uma curiosidade, quando a gente lançou o livro dos signos, a parte que as pessoas mais gostavam é a utilização negativa. E aí a gente ficava refletindo sobre isso. Por que será? Sabe por quê? Não. Porque elas se identificam. Ó, E elas se identificam no silêncio. Porque ninguém gosta de dizer que é assim. na sombra, né? Na de sombra. Jung. Mas quando ela lê aquilo, eu sou um pouco assim mesmo, sabe? Mas ela não fala. Ó, tá escrito. Mas é isso. Ela sabe que ela é assim. É que nem a inveja. Ninguém diz que é invejoso. Inveja é um mal secreto. Ninguém fala que é invejoso. Então, assim, o lado negativo tem um lado de atração. Uhum. Repara nas novelas, nos livros, sempre ele destaca um lado perverso do ser vilão, humano, né? o vilão. O vilão sempre atrai muito. Por quê? Porque é um lado que as pessoas acabam, olha, mas eu sou um pouco assim mesmo, você não consegue. Teve vilão em não ser novela que fez assim. mais sucesso que o protagonista, que o bonzinho, que o Sim. mocinho da novela. Então, assim, eu acho que essa é uma questão a pensar. É mais fácil ser ruim do que ser bom. Ser bom dá mais trabalho. Dá mais trabalho, o autoconhecimento dá trabalho. Se autoconhecer dá Então, é isso. Agora, falando sobre polaridade, que é um negócio fantástico, a gente pode falar aqui a tarde toda. Polaridade está presente em tudo na astrologia. Começa pelos signos, depois você vai para as casas, e aí você vai falar as polaridades entre os signos, que é mais complexo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo
aqui, mais uma vez, eu não nenhuma coisa contra leão, mas eu vou falar do leão, né? Nada. Eu não vou falar mais nada, não, deixa pra lá. Então, o leão positivo é esse signo nobre, bacana, generoso. No lado negativo, ele é autocentrado, ele é egoísta, dramático demais, porque é a natureza dele, dramático no negativo, né? Ele tem as características fantásticas. É um líder por natureza, né? Ele é o que sabe mandar sem precisar muito. Ele só olha, ele só dá o comando, todo mundo Já sabe. É o rei da natureza. E do outro lado do leão, lembrar que estamos falando de uma mandala com 12 casas e 12 signos. Certo. Quem é o oposto do leão? Aquário. É o signo do povo, do coletivo. Ele pensa sempre no grupo, no desenvolvimento do grupo, na solidariedade, digamos assim, no desenvolvimento coletivo, do né? coletivo. Dá licença que eu vou no banheiro chorar e já volto. Isso é o lado positivo. Uhum. O lado negativo do leão é o excêntrico, espírito de porco, que é o que ele pega do leão de ruim. Então tem um túnel de polaridade. O que você é de ruim, você vai pegar lá no outro Lá lado. na tua oposição. 180 graus o trítono. Você vai lá. Você vai lá pegar. Então, o leão, o aquário ruim, é uma verdadeira... O trítono era um intervalo musical proibido na Idade Média. E da mesma forma, o aquário, quando está negativo, ele vai lá para o negativo do Negativo leão. Olha só. Ele vira também o terror. E faz a confusão. Que bárbaro. Então, assim, é por isso que eu falo, polaridade, gente, é um mar pra gente, assim, navegar. Então, essa polaridade aí, esses túneis que tem entre os signos, é um negócio fantástico. Você aprende demais com isso. E você, nesses anos todos, atendendo a tantas pessoas, você pode citar um exemplo de uma jornada de alguma pessoa que assim, foi modificada depois que ela fez o mapa, fora a sua, como você falou, né? De uma pessoa, um caso especial, que uma pessoa tenha se modificado e tenha se encontrado, tenha, através desse trabalho de autoconhecimento, realmente desenvolvido todos os seus potenciais, suas qualidades, né? Enfim, você tem algum caso pra gente? Eu tenho alguns casos, né? Eu tenho algumas situações assim que eu ajudei a salvar algumas relações e outras talvez não tenha ajudado, mas talvez tenha dado uma situada. Conta uma dessas pra gente. Eu vou dar, eu teve um cliente meu que ele falou assim, ele foi fazer um mapa comigo pela primeira vez. Nunca tinha feito. Foi indicado por um amigo meu. Ele falou, vai fazer um mapa, cara, você tá muito perdido. E tava, porque ele tava numa crise do casamento dele, terrível. E ele, neste momento de crise, encontrou um grande amor do passado. Nossa. Que ele conheceu quando ele tinha 15 anos. Aquela situação... Sabe aquela delicada. coisa? Encontrou essa nova, essa paixão antiga, morava fora do Brasil, veio passar as férias aqui e se reencontraram. Ao som de Bob Marley na praia, tocando assim. Mas enfim, se encontraram e ele estava naquela dúvida, né? Puxa, acaba esse casamento, vou embora com ela, largo tudo, porque tá tudo muito ruim. Aí ele olhava para mim e ele falando do amor da vida dele, que ela era isso, que ela era aquilo. O que você acha que eu devo fazer? Eu falei assim, mais uma vez, a decisão é sua, mas eu não faria nada agora. Eu daria um tempo, esperaria um pouco. Mais uma vez, esperaria ver o sol. Porque você mesmo está vendo que você está muito confuso nos seus sentimentos. Eu esperaria ver o sol. E aí a tal do grande amor começou a pressioná-lo. Não, você tem que tomar decisão, você tem que comprar passagem. E aí ele resolveu não comprar. Isso estava no mapa de alguma forma? Não. Estava no mapa a situação dele. Só a situação dele. A situação dele, de confusão, de dificuldade de decisão, de um mapa turvo, né? Daquela coisa assim, de conflito interno. Eu falei, olha só, espera, dá um tempo. Não comprou. Não comprou. Uma semana depois, ela desapareceu. Foi embora.
Largou tudo. Largou ele e nunca mais procurou. Rapaz. E ela queria que ele vendesse tudo que ele tinha aqui no Brasil e fosse começar a vida nova com ela. Meu Deus do céu. E aí ele, cara, ele ficou assim muito grato a mim por tudo, né? Ele falou assim, olha, se você me alertasse para eu dar um tempo, vou esperar um pouco. Esperar o momento certo. Porque a vida é toda cronos, é todo tempo. Todo tempo. Então assim, será que é o momento certo de chutar o balde? É agora. É agora? Os americanos têm uma frase que chama-se sleep over it, né? Toda vez que você se encontrar numa situação assim muito tensa, né? Muito... Sleep over it. Durma sobre isso. Né? E tem uma outra que eu acho ótima Vamos lá, também, vamos lá, que eu acho bacana, que eu acho assim, muito legal. Eu tenho um amigo, que é amigo até hoje, que ele era, enfim, estava estudando, acho que administração, alguma coisa assim, e ele trabalhava em lojas, em comércio, um rapaz muito bonito, muito talentoso, mas não se encontrava. Ah, não é isso que eu gosto, não sei o quê. Ele foi fazer o mapa. Eu falei assim, olha só, acho que você tem alguns talentos no seu mapa. Eu, se fosse você, desenvolveria talentos com as suas mãos, porque você tem um talento, uma habilidade manual incrível, incrível. Ele realmente, eu sempre gostei de mexer com cabelo, com essa coisa assim. Eu falei, você não vai fazer um curso? Vai fazer um curso desse, um curso no Senac, vai se formar isso aqui. Bom, o tempo passou, anos depois ele virou um dos maiores cabeleireiros do Rio de Janeiro. Nossa, que legal. Porque ele faz hoje cabelos, faz maquiagens, faz tudo. Porque ele acreditou no poder das mãos dele. Olha só. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Isso responde minha pergunta. Porque eu te indaguei se dependia dele duvidar ou acreditar. Não, ele acreditou nele. Você colocou muito bem, Porque ele já tinha esse dom. E não era eu. Se ele fosse fazer o curso e não gostasse, tá valendo também. Mas ele acreditou e ele viu que aquilo tinha um potencial. Então ele foi lá. Então, assim, isso eu achou muito útil. Fazer um mapa de alguém que está querendo definir o que vai estudar. Alguém que... Isso eu acho bacana. Por quê? É autoconhecimento. Autoconhecimento. A pessoa vai se conhecer. Se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai. Você já atendeu algum político famoso, pessoas famosas, atores, atrizes? Já. E também artistas geralmente sempre preocupado com a imagem. Como é que era o mapa deles? Assim, era um mapa que mostravam coisas boas ou coisas... Olha, como todo mapa, tem pontos positivos e pontos negativos, né? Eu acho que de todo qualquer ser humano tem o yin e yang, tem os pontos. Ele usou essa informação para se tornar um bom político. Depois ele... eu acho que... eu não sei se é um bom político. Não pode falar isso. Eu não prefiro não abrir isso, mas assim, eu acho que eu fiz o que eu podia fazer. Sim. Dizer, olha... A sua parte você fez. Eu fiz. Agora, o que você vai fazer com isso? O livre-arbítrio é seu. O livre-arbítrio é seu. Ô Luiz, me parece te escutando que a astrologia é como se fosse a lógica do possível, né? Então o mapa vem sobre possibilidades, né? Sim. Te dando clareza nas escolhas, né? Boa. A lógica do possível. É a caixa das possibilidades. Certo. Que tem tudo a ver com física quântica, inclusive. Agora eu tô em insight na minha cabeça. De vez em quando dá esses estalos assim, né? Acho que eu fui abduzido aqui agora, porque a física da realidade, né? Dos pilares da realidade, da matéria, é a física quântica, que é a física das possibilidades. Sim. Né? E as possibilidades, como o próprio nome diz, só deixam de ser possibilidades depois que alguém toma alguma decisão. Né? E tem um experimento muito famoso na física, que é o experimento da dupla fenda, que eles fazem o seguinte: eles disparam elétrons contra uma parede e tem duas fendazinhas assim. E eles observaram que, ora, o elétron tinha um comportamento de uma partícula, ele marcava um pontinho lá do outro lado da parede, ora, ele se comportava como onda, causava um padrão de interferência atrás da parede. Eles ficaram assim, mas que coisa estranha, como é que um elétron pode ser partícula e onda ao mesmo tempo, né? São duas possibilidades superpostas, porque ou você deveria ser uma coisa ou outra. Eles perceberam que a forma com que eles observavam o experimento, mudava o resultado. Então,
física das observador possibilidades, o observador interferindo no no objeto. experimento. Então, a física das possibilidades, esse campo de possibilidades, é também matéria para ser estudada em relação à astrologia, porque é isso, a realidade é um campo enorme de possibilidades. E aí o nosso livre-arbítrio entra em jogo para fazer a escolha, né? É isso aí. Você está moldando o mundo com a força do seu olhar. É verdade. Você vai transformando as coisas, né? E tudo vai se transformando. Por isso que a gente estava brincando aqui no início, falando do título, as certezas são sempre provisórias. Sim. O que você está vendo hoje aqui, amanhã não vai ser mesmo o tom, né? Quando a gente entra no rio, nós dois vamos nos transformar, o rio e a gente. A gente, no segundo banho, não é igual. Não é? Sabe o que tá me ganhando na tua fala? É assim, primeiro essa questão da escala vou chamar de realidade, não vou falar escala de verdade, não. Do plausível, do possível e do provável, né? Você apresenta estruturas e você consegue perceber ali o plausível, o possível e o provável. Por que isso me ganha? Porque isso também tem na filosofia uma estrutura para essa fala, né? Eles separam bem o que é induzir e deduzir, entende? Um exemplo disso por exemplo, induzir. O Luiz é inteligente. Então todo Luiz será inteligente. Não. Então você percebe que o que induz, ele não suporta um voo lógico muito longo, não suporta. Já a dedução, embora ela também seja só uma probabilidade, mas ela favorece mais você compreender, eu vou chamar de verdade, abre aspas para isso, né? Claro. Por exemplo, todo Luiz que eu conheci ao longo de 50 anos é inteligente. Entende? Se eu supor que você é inteligente, eu estou deduzindo. Entendi. Né? Então, há um favorecimento na dedução. Em novela, em cenas, por exemplo, de tribunal de júri, né, o advogado sempre fala, né? O advogado está induzindo o réu, né? E aí o juiz, né, defere aquilo, né? Não, realmente está induzindo, não pode. Induzir não pode. Deduzir é possível. Então, eu estou percebendo uma lógica de dedução, uma lógica dedutiva e não indutiva. Né? Porque o charlatanismo ele é repleto de indução. O tempo todo. É repleto de... Né? E as ciências, né? Os conhecimentos reais, eles são repletos de dedução. É o saber, né? Eu sei, então não tem como saber o que eu sei. E perceba bem que uma dedução também é uma possibilidade só. Sim, pode ser que para aquele corpo, aquela fórmula, aquele conhecimento não seja perfeito, né? Você fazer uma analogia, por exemplo, com os índios que tratavam e tratam ainda até hoje várias doenças com as ervas. Então você tem lá o pajé da tribo que tem aquele conhecimento e que ele vai tratar aquela comorbidade, aquela doença com aquela erva. Mas pode ser que não seja para todos, pode ser que para outras pessoas precise algo mais. Perfeito. Assim é a astrologia. Você tem um repertório daquelas possibilidades, mas algumas pessoas podem desenvolver, outras não, ou ter coisas além. Então tem um espectro de possibilidades. E aí cai o meu mito. Sabe por quê? Porque eu achava que a astrologia estava relacionada com o futuro, sabe? E ela é a bola de cristal, né? Bola de cristal, né? Ela é um corte no agora. Era um corte no agora. O que eu gosto mais ainda é quando a gente volta para entender quem você é, né? Que é o autoconhecimento, e você olha o futuro sabendo quem você é. Isso é o melhor de tudo. Isso me leva a uma pergunta que eu li uma terminologia da astrologia que chama, tá até anotado aqui, idade astral. Sim. Que tem a ver com o que a gente é. O que é a idade astral na astrologia? Até me ajeitei para escutar isso. Idade astral é aquela idade que você nasce, você vem quando você nasceu, que diferencia um dos outros. É uma idade que é uma explicação que está além do mapa. Então você pega pessoas, mais uma vez aquela brincadeira que eu falei dos gêmeos astrais, pessoas que nascem
digamos assim, no mesmo horário, teriam tudo para ser o mesmo potencial e você vê caminhos completamente diferentes. Então é uma idade que está ligado à sua história até espiritual mesmo, De evolução? de evolução espiritual. Porque, na verdade, a gente só está aqui, neste planeta, a gente tem todos os outros para navegar, mas neste, para evoluir. E essa evolução tem a ver com a idade astral. Pessoas que têm um nível evolutivo maior, de cabeça, de espiritualidade, de visão do outro, têm uma idade astral maior. Isso aparece no mapa? Isso que eu ia perguntar agora, tu olhou minha cabeça, meu Não, pensamento. não claramente, aparece nas atitudes. É o termômetro Aparece no seu comportamento. nas escolhas. Nas escolhas, no comportamento humano. Isso lá você consegue perceber pessoas que estão conversando com você que têm uma idade astral maior. Então, quando você está conversando, por exemplo, com uma pessoa de um signo, por exemplo, sei lá, de Gêmeos, vamos falar de Gêmeos agora, para não parecer que eu tenho algo contra Leão. Perseguição, leve perseguição aqui contra os Você indivíduos. percebe que você começa a falar uma pessoa de Gêmeos que normalmente é um signo muito comunicativo, muito falante, interativo, dual, e ele consegue navegar em tudo porque ele é muito rápido, ele pega o que está no ar, ele tem essa conexão muito rápida. Então, assim, o Gêmeos comum, o Gêmeos, vamos chamar o Gêmeos normalzinho, ele está navegando apenas naquele mundinho pequenininho. Quando você pega alguém mais iluminado, esse Gêmeos começa a fazer conexões com outras coisas. Ele é um cara que comunica. Porque a diferença o comunicador é o alto nível do Gêmeos. É aquele que se faz entender, que é uma das coisas mais difíceis que tem hoje, a comunicação, porque as pessoas não entendem o que o outro está falando. O Gêmeos alto nível, ele se faz entender. Então você percebe uma pessoa que é um grande comunicador porque ele se faz entender e ele tem a grande virtude de saber ouvir, que hoje ninguém quer fazer. Então ele entende, ele está interessado nas pessoas, em conversar com as pessoas. Agora, aquele que está interessado só em borboletear, que o Gêmeos adora, né? Conhece aqui, estuda uma coisinha aqui, lê outra ali, esse está ainda chegando lá. Então ele está um pouquinho menor. Se a gente tivesse uma escala, esse estava com nota 5, o outro estava com nota 9. Cara, É por aí. interessante. Então você percebe, não no mapa, na conversa e na interação, e perceber onde aquela pessoa está. E muitas vezes não é a primeira vez que você percebe isso, não. Você vai perceber ao longo do tempo. Ao longo da Ao longo da convivência. conversa, ao longo da convivência. Você vai perceber em que nível que ela está. Porra, que legal isso, cara. Eu vou fazer uma mapa astral, cara. Fiquei, porra, Então, faça. eu queria muito falar interessado em fazer. com a galera, né, sobre isso. Porque se você chega no seu aniversário, você fala, vou fazer um mapa astral. Não fez. Virada do ano, não fez. Faça. E eu me incluo nessa instrução. Eu devo fazer o mapa astral, ainda mais porque temos aqui uma autoridade. E já vai fazer aniversário. Não, Leão. isso aí. Vou fazer E aniversário. Luiz, você sabe que assim, eu tinha um certo preconceito com a astrologia, porque eu sempre li essas notícias Olha. de charlatanismo. Nesses últimos dias, quando nós conversamos com você e o convidamos para vir fazer o resenha, que eu pude sentar e estudar o que eu pude nesses dias, falei assim, gente, quanta ignorância da minha parte não saber disso aqui. Sabe? Tem uma coisa, deixa eu fazer 2 curiosidades engraçadas. Uma atriz muito famosa aqui no Rio de Janeiro, que é uma mulher muito elegante, muito livre. Ela tinha um hábito, não sei se tem hoje, porque eu não tenho contato com ela hoje, mas um hábito que eu achava muito bacana. Ela dava de presente às pessoas que ela gostava um vale-mapa. Olha que legal. Nossa. Ela dava uma caixa elegante, com um laço bonito, vale um mapa astral. Olha só. Aí a pessoa ia lá, ligava para o astrólogo, fazia o mapa. Fazia. E ela acertava tudo depois. Olha Que digno. bárbaro, cara. Sensacional. Digno isso. Bárbaro. Mas ela não dava num papel de pão, não. Sim. Tá? Ela Era uma caixa à altura do bonita, presente, né? De fato, é com um um presente. laço bonito, uma Excelente. caixinha. Vale um mapa astral. Que é um presente mais O que você acha? poderoso e Que pessoa que se digno, hein? conhecer, né? Vai fazer o seguinte, vai se conhecer. Vai se conhecer, pô. Depois você vem conversar comigo. Que bárbaro. Gosto cara. disso. Não é? Gosto. Bacana isso. Que Em vez de bárbaro. ficar dando presente, gastando, vai se conhecer. Você volta aqui para conversar. Ô Luiz, e eu também sobre dúvidas, né? Porque é curioso que, se por um lado a experiência, eu já tenho alguma, né? Não tenho 16 anos. Então, se por um lado a experiência
vai se tornando senhor de alguns saberes, ela também te deixa mais sincero com você mesmo em relação às suas dúvidas. Você fica... Porque acaba que as coisas que você não aprendeu vão virando becos intelectuais, né? Às vezes até mesmo becos morais, Sim. já que determinados conhecimentos, eles são ferramenta para tomada de decisão. Então, você provavelmente vai cometer alguns erros se você ignorar algumas coisas, né? E aí eu revendo você no contexto dessa conversa aqui, me dei conta das macro-instruções que seriam muito úteis para mim. Muito úteis para mim. Tem hora que é real isso que eu estou te falando. Tem hora que o mais saudável a eu falar comigo mesmo, em determinados dias, eu estou perdido. Porque a única estímpia que existe nessa sensação é a sua sinceridade. Então, se você está perdido, não sabe para onde vai, não quer falar isso para ninguém, não quer se olhar no espelho e declarar... Assim, faça um mapa astral. faça um mapa astral. Façam-me um favor. Façam um mapa astral e deem o like. Que legal. É isso aí. A astrologia erra? Já teve algum mapa que... As pessoas erram. As pessoas erram, né? Quem diz que... Na Não, verdade, eu é o seguinte, fiz o mapa, mas esse negócio não vem na loteria, a astrologia porra. tem a liberdade de dizer que ela é um manual de possibilidades. Uhum. Então, ela vai te ajudar a dar um caminho. Olha, o que eu tô falando, você tá aqui no meio do mar, tem uma tempestade se avizinhando aqui, cara... Ela desenha um território, né? Ela vai te dizer isso, ó, é isso aqui. Ah, e se eu esperar um pouco? Olha, se você esperar um pouco, talvez vai ser um pouco melhor. Ou não, melhor você liga esse motor e vai correndo para a costa, se joga na areia e vai embora. Então, assim, ela começa a te dar possibilidade. Quem decide? Você. Sim. Você pode errar no meio do caminho? Pode. Você pode ligar o motor errado, o motor pode ir para o lado errado, você pode estar sem bússola. Mas, enfim, tem milhões de possibilidades. Mas a questão é que ela te ajuda a entender onde você está. Uhum. Porque muitas vezes o que eu vejo é que a pessoa se vê no meio de uma tempestade, dando tudo errado na vida e não sabe o que fazer. Aí eu falo, peraí, vamos entender em que momento de vida que você está. Qual o momentum que você está? Qual o ciclo? Qual o né? ciclo? O ciclo é uma palavra. Vamos falar sobre isso. Porque ciclos são importantíssimos. A astrologia todo o tempo é ciclo. Que ciclo que você está vivendo? Vamos entender esse ciclo, vamos ver em que momento do ciclo que você está e vamos ver os caminhos que você pode fazer. Porque às vezes, já que você falou que às vezes eu estou perdido, a melhor coisa é ficar quieto. Finge que está morto. Quantos soldados já se salvaram fingindo que estava morto lá? Quietinho. Ó, fingiu que está dormindo, fica quietinho aqui. Espera, porque a chuva vai passar e você vai se salvar. Então, às vezes, é melhor você entender o momento esse. Esse é um dos grandes interesses da astrologia. Olha, que momento você está passando? Será que esse momento é o momento adequado para se lançar? Para lançar um projeto? Vai pular no mesmo mar assim, cara? Vai pular agora? Então, vamos dar uma olhada. Vai te dar uma dica. Agora, mais ainda, se você for... Não, eu quero ir agora. Então tá bom. Vai, mas leva uma boia. Leva uma boia. Eu não posso te impedir de ir. Você chegar para mim e falar assim, olha, encontrei a paixão da minha vida. Quero passar o fim de semana com ela em Búzios. Aí eu e o Márcio aqui, a gente olha a previsão do tempo. Pô, cara, vai chover final de semana todo. As estradas estão horrorosas. Mas eu quero ir. Eu falei, então vai. Mas faz o seguinte, pega um carro que esteja ok, vai devagar na estrada, com sinalização, estima 4 horas para chegar lá e leva uma programação para você fazer indoor, não outdoor. Porque pode chover o tempo todo, você vai ficar entediado. E tá valendo. Você tá entendendo a diferença? A astrologia não define nada, quem define é você. Ela te ajuda a entender como é que você vai para as coisas, como é que você vai para a guerra. Uhum. Que bárbaro, que bárbaro. É simples assim. Que bárbaro. Eu tenho mais uma... Eu tô querendo perguntar, eu tô aqui pensando em tudo, Kel. Não, eu pensando. Eu quero perguntar uma parada que eu acho muito interessante, que eu já ouvi falar, mas eu não sei se isso é verdade, ou enfim, pode ser ignorância minha, desculpe. Por exemplo, o Brasil tem um mapa astral? Todos têm.
Todos os países, todos os acontecimentos têm um mapa astral. Você sabe qual seria o mapa astral do Brasil? Sei, o mapa astral do Brasil é a data da independência, que é o mais conhecido. Mas você sabe o que diz nessa data? Você chegou a fazer? Teve curiosidade de fazer? Claro que eu fiz. Todo mundo faz. Todos os astrólogos. Não, a gente acompanha o mapa do Brasil, dos candidatos que vão se candidatar a presidente. A gente acompanha tudo para ver a sinergia com o Brasil. Porque, na verdade, as coisas têm que ter uma sinergia, né? Tem mapas, né, do Brasil e de candidatos, por exemplo, que você vê que tem mais afinidade. É consonância aquele e dissonância, né? Exatamente. Então, assim, o mapa do Brasil tem uma vocação, né? O Brasil é um país espetacular de possibilidades. E por que não dá certo? Aí é outro problema, né? Como é que não estão olhando para o mapa astral do Brasil, bicho? Porque se tem essa possibilidade, por que ela não está sendo realizada? Mas assim, o mapa do Brasil é, mais uma vez, como o seu mapa, cheio de possibilidades. E o livre-arbítrio é quem nos governa, que decide para que caminho vai. Luiz, entendeu? Então, assim, da mesma forma que eu falei que você tem o livre-arbítrio para escolher transformar o carbono bruto que você nasceu num diamante, mesma coisa é o Brasil. Então, assim, se as pessoas que aqui vivessem, que governassem, que tomassem as decisões, escolhessem o caminho certo, talvez isso aqui tivesse florescendo em árvores de diamante. Mas deixa eu fazer um apelo. Talvez com... Eu tenho que fazer um apelo. Políticos brasileiros, população, povo brasileiro, olha, escutem isso. O nosso país nasceu com uma possibilidade de ser uma grande pátria, de ser, na minha opinião, uma potência mundial. Pensem no que vocês estão fazendo, no seu livre-arbítrio nas escolhas. Pensem nisso. Eu acho que é isso mesmo. O Brasil é um país, como a gente sabe, continental, né? Riquíssimo de possibilidades. Nossa, sim. Você tem vários biomas aqui, várias possibilidades do sul, norte, uma riqueza vários países da dentro do natureza, país. de solo, de rios, de céu, de climas e temperaturas completamente diferentes, coisas que outros países não têm. Não tem. Né? E a gente, por exemplo, é meio protegido de fenômenos tipo terremotos, furacões, né? A gente tem uns ciclones ali no sul, mas assim, a gente hoje está ficando mais vulnerável por conta das mudanças climáticas. Mas, de qualquer jeito, a gente historicamente não mora numa fenda geológica. Não tem vulcão, né? Para expandir você. Não tem isso, porque tem uns que estão deitados na fenda lá. Eu acho que todo brasileiro deveria conhecer o mapa astral do Brasil primeiro para saber qual é o seu papel, porque a gente faz parte de um sistema Eu acho coletivo. que deveria estar se ensinando nas escolas. Nas escolas. Olha, vamos aprender o potencial do seu país. E o que você pode fazer a respeito disso? Para fazer isso. Aí começa, cada um tem um papel. Essa é uma iniciativa, hein, gente? Luiz, me diz, e existe, por exemplo, quando uma pessoa ela decide aprofundar o conhecimento na astrologia. Vou viver com isso, para isso, sobre isso, enfim. Tem algum mapa clássico? Um exemplo, Hiroshima e Nagasaki, ou Pearl Harbor, ou tricampeonato mundial de futebol. Tem alguma coisa que vocês peguem como um clássico que seja uma configuração celeste muito clara? Existe um ramo da astrologia, tal como várias ciências, a astrologia não é uma ciência exata, mas existem vários ramos de pesquisa e de estudo. Então tem um grupo de pessoas que se especializam em pesquisar esses eventos históricos, né? As guerras, as pestes, tudo isso de alguma maneira, quando você olha o mapa, você vê sinais daquilo ali. Exemplo que eu dei foi a pandemia da Covid, foi um marco, né? Mas várias outras, a chegada do homem na Lua, o movimento. Quando você olha, você começa a estudar, porque a astrologia é dividida em eras. Então a gente está chegando na famosa Era de Aquários. Age of Aquarius. A gente está chegando. E o início dessa Era de Aquários, né, a gente começou a ver os primeiros sinais dessa era lá pelos idos de 1970, quando começou o movimento hippie, teve chegada do homem na Lua, começou uma série de transformações, porque a distância entre as eras é mais ou menos 80 anos.
entre uma era e outra. E exige esse 80 anos é um período no meio delas. Então a gente está no meio da era de peixes indo para a era de aquário. Então esse período transacional de 80 anos é onde muita coisa acontece e você vai a uma direção. Então a gente tem visto nos últimos anos uma inovação tecnológica, muita coisa nova surgindo. Isso tudo tem a ver com aquário. Tem a ver com aquário? Demais. É mesmo? É tudo aquário. Aquário é isso, é disrupção, é o novo, é transformação, a transformação, renascimento, é a criação, é a capacidade de inovação. Então, as coisas que a gente está vendo hoje é tudo um sinal dessa era que vai se instalar, vamos dizer assim, mais ou menos perto de 2040, assim, já é um sinal de bifurcação, então, nesse momento. A gente está no meio da transição, da era de peixe. Temos que escolher, né? Não é que escolher, a gente... aí não tem escolha. A gente vai para a era de aquário. Sim, mas fluxo, né? Mas pode ser o disruptivo do fim. A gente pode escolher ficar estagnado, paralisado ou pegar o bonde. Entrar na era de aquário de uma maneira como o aquário gosta, proativa, pensando no coletivo, pensando no planeta, pensando na Terra. Isso é a cabeça de aquário. Aquário é o signo do coletivo. Lembra que a gente estava brincando do aquário? Sim. É a coletividade. Então, aquário está trazendo a transformação do egoísmo, do autocentrado, aquele mundo que você pensa só em si, para o coletivo. Então, o exemplo a Covid, por exemplo, para mim foi um sinal para isso. Quer dizer, não adiantava você cuidar de você se todo mundo estivesse bem. A coletividade. Como é que tudo tem sincronia, né? Tudo. Então, assim, são movimentos que vão dando, mas eu acho que é só o caminho. E é como o Márcio falou, é fluxo. Aqui você não tem escolha, você vai. Você vai. Ou você vai ficar parado. Rapaz, quanto conhecimento, né? Quanto conhecimento. É. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje. Poxa, E eu também, no meio de dois ETs, falando com uma comunidade, a gente gosta disso. Muito legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que tem a ver com a psicologia, que eu gosto muito também de ler Jung e tal, né? Qual é a correlação entre a astrologia e a psicologia, assim? Eu sei que o Jung tem os arquétipos dele, você falou dos planetas que podem ser arquétipos também, o tempero, né? Como é que se dá essa Eu acho relação? A psicologia fantástica. Eu acho que a psicologia é mais uma ferramenta de mais uma, né? E assim, eu falo assim abertamente, não precisem gostar de astrologia, não precisa acreditar, mas acreditem no potencial de cada um de vocês. Vão atrás do autoconhecimento. E a astrologia é mais uma ferramenta, né? Então eu super recomendo. Vai fazer uma terapia, vai Vamos se incluir descobrir. naquele pacote do presente, né? Uma sessão de terapia e uma sessão com um astrólogo. Vai se conhecer. Agora, tem momentos que a pessoa precisa fazer terapia para ela entender melhor, ela precisa de uma interlocução. Que eu percebo hoje que, assim, a astrologia, você vai lá num astrólogo, daqui a pouco você volta em 6 meses, às vezes no psicólogo você volta toda semana, e de fato. Porque muitas vezes você precisa com quem falar. Lembra que eu falei que uma das grandes virtudes, para mim, dos gêmeos é quando ele sabe ouvir? Porque hoje as pessoas não querem mais ouvir ninguém. Ninguém dá mais atenção para ninguém, só quer falar. É um autocentrado, um egocêntrico total. Então, essa possibilidade de você falar e você ter alguém te ajudando a entender, elaborar melhor o mundo que está ao seu redor é um papel fundamental. E, de fato, toda a psicologia veio para ajudar o homem a entender melhor seu comportamento humano. Né? E a astrologia também tem seu papel, ajuda, vai te dar caminhos para isso. São complementares. São complementares. Vou fazer uma observação. E eu vou deixar você fazer, mas se você me permitir, por favor, eu vou ler aqui, que eu acho uma das frases desse livro mais fantásticas, que é uma citação que a gente coloca no livro, já que você falou dele, né? Eu posso falar. De Jung. Vocês citam Jung nele? Sim. A gente tem uma citação aqui de Jung que eu acho fantástica, porque é exatamente o que eu penso disso, e é o resumo disso. Essa frase Jung colocou no prefácio do livro do I Ching, o livro das mutações, tá? Que é um livro muito famoso. Muito famoso dele. E ele colocou esta frase, que é perfeita. A astrologia não oferece fatos nem poder, porém,
para os amantes do autoconhecimento e da sabedoria, se estes existem, parece ser o conhecimento indicado. Para alguns, seu espírito parecerá claro como o dia. Para outros, sombrio como o crepúsculo. E para outros, ainda, obscuro como a noite. Aquele que não a aprecia, não precisa usá-la. E aquele que é contra, não é obrigado a considerá-la verdadeira. Que a deixem seguir para o mundo em benefício daqueles que sejam capazes de discernir seu significado. Aqueles que olham para o céu e veem mais que riscados. Poxa, Uau! sensacional. Isso é Jung, não Vontade fui de eu. ser Jung, cara. Isso é Jung. Meu irmão, Jung é do... Cara. Vamos falar com isso aí. Cara, Jung é demais. Jung é É demais. sensacional. Então, Para é isso. aqueles que olham para o céu e veem mais, e não veem só arriscado. Não vê só arriscado. Ele não fala isso é porque eu só acrescentei, mas Sim, ele sim. para antes. Mas é exatamente. Isso é seu? Isso é meu. Isso que eu tô falando assim, aqueles que olham para o céu e veem mais do que riscados, tá vendo alguma Olha, coisa e é mais? isso, eu acho que isso faz tanta falta pro nosso dia a dia, mas tanta falta, tanta. Muitas pessoas que acham que são infelizes iam se tornar felizes só por o fato de olhar pro céu e ver mais do que Claro. pontinhos brilhando. Gente, a riqueza tá nisso, né? A gente tem que prestar atenção mais nisso. Eu faço um chamado a todas as pessoas aqui que realmente prestem atenção mais nesses detalhes. São presentes diários de graça. Ninguém paga nada para olhar para o céu. Ninguém. Então, Um astrólogo é mais sensível aos sinais? Sim, Sim, né? sim. Porque assim, o astrólogo vive de sinais, né? Porque os signos são símbolos, são sinais. Certo. E os sinais são fundamentais. Acredito muito em O sinais. tempo todo. Acredito E a natureza ela é muito rica de sinais. E às vezes os sinais vêm de coisas pequenas, né? Assim que você percebe no dia que você sai, em como você tá, porque você se conhece. Então você percebe, olha, hoje não é um dia de fazer isso aqui. Não vou fazer. Nunca me esqueço daquele episódio trágico, né? Que teve o tsunami lá na Indonésia. Claro. sim. que os leões, os elefantes estavam com um grupo de turistas. Eles perceberam alguma coisa na natureza e saíram em disparada para a montanha. E salvaram todo aquele grupo. Olha só, Por quê? O que eles sentiram? Sinais. 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 É a natureza. E a gente É que a gente desperdiça a natureza. distanciou disso demais. A gente vive assim, numa bolha sem olhar ao redor, sem olhar para o céu, Uma autonegação. sem olhar para o mar, sem olhar para coisas da natureza. Então a gente desperdiça isso vivendo uma vida muito binária, sem todas as possibilidades que a gente tem entre os Uma vida da física clássica e não da física quântica, Isso, né? a vida é quântica o tempo todo. Olha, uma observação que eu queria fazer é que quando eu me referia à coluna do horóscopo no jornal, né, que eu olhava todo dia, né, eu tinha 15 para 16 anos. Então, o que eu quero dizer sobre isso? É que você deve procurar um profissional com conhecimento, com jornada, isso também é importante, no contexto da recomendação de alguém que você confie, né? Eu recomendo meu amigo Luiz para fazer, e a gente vai estar aqui com todas as maneiras de você encontrá-lo, que isso é importante para a gente. Isso. E assim, você pode escolher qualquer pessoa séria que estude isso, vai ser um caminho bom. Sim. Vai ser bom. Eu acho que sempre conhecer é bom. E eu recomendo até as pessoas que fazem mapa comigo fazerem mapa com outras pessoas também. Por quê? Porque a astrologia é como você olhar para uma flor, um desenho, cada um olha de um jeito. Você já sabe como é que era o nome daquele brinquedo que a gente usava, que a gente tinha, que a gente girava? Caleidoscópio. Caleidoscópio. Cada um de nós é como se fosse um caleidoscópio. Conforme você gira, conforme você olha, você vai vendo uma imagem diferente. E muitas vezes você descobre potenciais diferentes.
Uma vez que você lê um mapa de uma pessoa, você encontra potenciais e quando você vai ler de novo, você, junto com outras interações, você vê outros. Então, nós somos um caleidoscópio. Existe uma mutação, né? O mapa está lá parado, só que o céu não parou. Nós estamos viajando aqui a mais de 600 mil km por hora agora e não saímos. O céu está rodando lá, o pessoal está numa agitação danada lá e você está aqui. A gente pensa que o sistema solar Não. Ele está girando em espiral pelo universo. E sabe uma coisa que eu acho bacana de você olhar para as estrelas, coisa que eu adoro fazer quando eu também viajo, onde não tem luz, eu adoro isso. É perceber quão insignificante nós somos. Nessa vastidão, né? Nessa vastidão do universo. Nós somos micro. Para potencializar, às vezes, problemas tão pequenos e a gente dá importância a coisas tão medíocres. Então, menos. Olha para o céu e vê quantos milhões de estrelas, planetas tem e perceba a sua pequeneza. Mas perceba também que você está conectado a isso tudo. A grandeza. Que você está dentro disso. A polaridade. E que da mesma forma que as estrelas morrem, que elas desaparecem, você também vai desaparecer. Mas enquanto você está aqui, você tem que brilhar. É isso. Perfeito. Você tem que ser estrela, porque você está aqui. Olha, com essa mensagem divina, a gente vai encerrando, já deu nosso tempo aqui. Infelizmente, a gente podia ficar mais 3 horas hoje, né, cara? Minha consciência falou assim, você tá proibido de falar qualquer coisa. De tão Vamos bom que foi. Mas antes isso. eu quero mostrar mais uma vez os livros. Olha, esse aqui é o Livro dos Signos. Maria Eugênia de Castro, Luiz Augusto e Paula Dornelles. Livro dos Signos. Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro. Esse aí é uma reedição esse é o seu xodó, digamos assim, é o preferido entre eles? Esse aí é um livro de consulta, assim, eterno. Olha, né? esse aqui ele me contou a história aqui nos bastidores, que foi um desafio, que ele teve que escrever esse livro sobre astrologia, mas não falando sobre astrologia, né? Isso, E é assim, eu queria... Depois eu queria fazer uma palavra final. Claro, sim. Certezas Provisórias, também de Maria Eugênia Castro, Luiz Augusto Figueira e Fernanda Miguel. E esse presente que nós recebemos aqui, que é uma coleção, na verdade, né? A coleção Conheça Melhor. Aqui tem todos os signos, né? Conheça Melhor Seu Signo, né? Então... Que coisa de leonino, né? Tá apontando pra ele mesmo. Não, isso aqui tudo a ver comigo. Olha o desenho. É um cara que tá... Não sei se dá pra ver daí, mas é um cara que tá como se fosse um empresário, né? Apresentando um gráfico. E do outro lado tem uma prancha de surf. Então é bem a ambiguidade do geminiano. Que legal. E ele faz isso muito bem. Faz as duas coisas bem. As duas coisas bem, porque ele é bipolar. Ele vai lá... Multifuncional. Multifuncional. Mas tem tudo a ver com... Eu sou assim, eu sou multifuncional, eu sou politarefa, cara. Impressionante. Multitarefa, o tempo todo. É a cabeça que não para. É verdade, cara, mas é impressionante isso. Queria que você deixasse suas palavras finais, queria que você deixasse suas redes sociais, seus contatos, enfim, fique à vontade agora. Vou deixar tudo. Bom, antes, queria agradecer demais aqui a oportunidade de estar entre os ETs e falar um pouco mais desse conhecimento, que eu acho que a astrologia precisa de gente que fale positivamente, não descartando nenhum outro conhecimento, que são todos bem-vindos, tudo no sentido de melhorar a humanidade. Acho que eu sou uma pessoa extremamente grata, eu sempre falo em tudo que eu vou da Maria Eugênia de Castro, que infelizmente já está, né, virou uma estrela agora brilhando, era uma estrela aqui, mais uma para nos e agora está brilhando, e para mim foi uma das maiores astrólogas do Brasil e quem sabe do mundo. Ela realmente revolucionou a astrologia no Brasil e no mundo. E as pessoas trabalharam com a gente, a Paula, a Fernanda, enfim, esse time bacana que ajudou a construir. E queria dizer que meu contato é no Instagram, LA Figueira 303. Eu faço mapas, dependendo de agenda, eu não tenho tanto tempo assim, mas eu continuo estudando, dando palestras, então eu tento me dividir nisso aí e eu terei o máximo prazer de conhecê-los todos e ajudar nessa jornada. Sensacional. Tá bom? Luiz, muito obrigado, você tem uma ótima semana. Gente, até a próxima, se inscrevam no nosso canal. Irmão, grande abraço. Obrigado, cara. A resenha já vai começar.